Hoje eu vou te ensinar na prática como resolver os problemas de CLS do teu site. E como é que faz para resolver isso? É fácil. Primeiro você vem aqui, copia o link da página do teu site. Quando você copiar esse link, você vem aqui para o PageSpeed e aqui dentro do PageSpeed vai aparecer essa janelinha aqui. E aqui dentro dessa janela você cola e coloca aqui para analisar. Quando colocar para analisar, o PageSpeed vai ver se seu site ele tem algum problema de CLS. Se tiver, vai acusar e vai dizer o que é que você precisa fazer para melhorar lá os problemas de CLS do teu site. Eu vou te mostrar isso aqui como é que acontece aqui na prática. Então vem comigo que é bem facinho de resolver esse problema. Então agora aqui dentro do PageSpeed você vai identificar a causa do teu problema. E para você fazer isso é fácil. Basta você descer só um pouquinho até você encontrar 8 imagens, como essa daqui. Quando você encontrar essas 8 imagens, você vem aqui embaixo onde aparece FCP, LCP, TBT e CLS. Aqui onde tem CLS, você vai clicar em cima. Quando você clicar em cima, vai abrir os problemas com CLS que o teu site está sofrendo no momento. Veja que o meu site ele tem dois problemas de CLS. Um está relacionado aos elementos de imagem, e o outro está relacionado a elementos que causam alguma mudança no layout lá dentro do meu site. Ou seja, o objetivo desse vídeo é fazer com que essa mudança de layout aqui não aconteça. Essa mudança de layout ela tem que ser 0 para que isso não aconteça. Porque quando é diferente de 0, significa que está ocorrendo mudanças de layout dentro do teu site. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que alguns elementos do teu site estão mudando de posição. Quando você muda, por exemplo, de tela. Por exemplo, sai de uma tela de computador para uma tela de um celular, os elementos eles mudam de posição. Isso pode ser o texto, pode ser uma imagem ou pode ser o iframe. Enfim, mas eu vou te mostrar na prática como resolver todo esse problema. Então vem comigo que eu vou te mostrar agora o segundo passo. No segundo passo, primeiro vamos resolver o problema que está relacionado aos elementos de imagem, que diz que a largura e a altura não estão definidas. Então, é só você clicar aqui nessa setinha do lado que vai abrir as imagens que não tem altura e nem largura definida. Aqui no meu site, graças a Deus, só existe apenas uma única imagem que eu preciso definir a altura e a largura. Mas se tiver outras imagens aí no teu site que não tem altura e nem largura definida, é só seguir o mesmo procedimento que eu vou explicar aqui. Então, primeiro, veja que essa imagem, aqui do lado dela tem um link dela. E com esse link você consegue encontrar ela lá dentro do teu site. Se eu clicar aqui dentro dessa lupazinha aqui, vou aumentar o tamanho dessa imagem, vou ver onde é e qual é a posição dela. Veja que a posição dessa imagem é essa daqui, ó. Ela está aqui no meio, ela é a logo do meu site. Só que observe com atenção que aqui é uma tela de celular. E aqui, ó, a logo do meu site é para uma tela de computador. Na tela de computador, veja que a logo está mais aqui, enquanto que na tela de celular a logo fica aqui centralizada. Então eu tenho que ajustar o tamanho da imagem para a tela de celular e não para a tela de computador. Pelo menos está tudo normal, pelo que eu vi. Então como é que eu faço isso? É fácil. Aqui dentro do seu site você vai clicar na foto que está com problema com o botão direito do mouse. Quando você fizer isso, vai abrir essa janela aqui. E aqui dentro dessa janela você vai clicar no botão inspecionar. E depois que você fizer isso, vai abrir o DevTool, que é uma ferramenta de desenvolvimento web. E aqui dentro aparece o link da imagem, que não tem altura e nem largura definida. Para você definir a altura e a largura dessa imagem, o primeiro passo que eu te dou é que você use aqui a ferramenta do DevTool para fazer as modificações e ver se realmente funciona. Se funcionar, você pega essas modificações que você fizer aqui e coloca lá dentro do HTML do teu site. Mas veja só, essa imagem que aparece aqui no meu site, ela corresponde a uma tela de computador e não a uma tela de celular. Eu preciso que seja a logo da tela de um celular para eu poder modificar certinho. Então, para me fazer essa mudança correta, eu tenho que transformar essa tela de computador numa tela de celular aqui dentro do DevTool. E como é que eu faço isso? É fácil, é só vir aqui do lado e procurar por essa figurinha aqui, ó, que parece dois retângulos, um maior e outro menor. Esse menorzinho significa celular e esse maior significa computador. Então, se você clicar aqui, ó, você consegue mudar para a tela de celular. E se você clicar aqui, você volta para a tela de computador.
Então, clicando aqui, você consegue chegar na tela de celular. E agora, o que é que você vai fazer? Bom, você vai definir a altura e a largura da imagem que está com problema. E para isso, primeiro você seleciona o link dessa imagem. Quando tiver azul, dessa forma aqui está selecionado. E quando você fizer isso aqui, nesse outro painel aqui do lado, vai abrir os códigos CSS que correspondem à imagem do teu site. Se esses códigos CSS não estiver aparecendo para você, é só você selecionar a aba estilos que ele vai aparecer, tá ok? Então, o que que você vai fazer aqui dentro desses códigos CSS? Bom, primeiro você vai procurar pela tag que corresponde à imagem. Então você vai descer um pouquinho e você vai encontrar essa tag aqui, ó, que começa com A e MG. Essa tag aqui ela corresponde ao CSS da imagem que você precisa modificar. Aqui dentro você vai colocar largura e altura. Mas por que é que a tag IMG ela começa com a letra A? Primeiro observe que o link ele está dentro da tag IMG. Só que o IMG está dentro da tag A. Então quando você vai definir o CSS dessa imagem, você tem que observar onde é que ela está inserida. Como é que ela está sendo chamada aqui no início? Se ela está sendo chamada de MG e se ela está dentro de algum outro elemento, como nesse caso aqui, esse MG está dentro do elemento A, então eu preciso modificar aqui dentro. Para modificar esse CSS é fácil, basta você clicar aqui dentro e digitar o widget e colocar 100%. Então, como acabamos de definir a largura da imagem, agora precisamos definir a altura. A altura a gente representa pelo comando height. Então é só clicar aqui embaixo e digitar height. E colocar esse daqui, ó. Esse comando que diz height (alt). Por que alt? Porque isso vai deixar a altura da sua imagem automático. Pronto, para resolver esse problema só precisamos adicionar mais um código CSS, que é o código Aspect Ratio. Então basta digitar aqui embaixo Aspect Ratio. E quando você digitar Aspect Ratio, você vai colocar aqui a proporção que você quer da sua imagem. Por exemplo, eu quero uma imagem com a proporção 5:3. Se você quer uma imagem 16:9, é da sua preferência, tá? Aqui eu prefiro a minha imagem 5:3. Então eu vou deixar nesse formato aqui. Pronto, depois que você fizer isso, o que é que você vai fazer? Nós vamos adicionar esse código aqui lá dentro do nosso site. Veja que essas mudanças aqui que eu fiz aqui não estão sendo dentro do meu site, eu só estou apenas simulando a mudança dentro do meu site. Essa ferramenta de desenvolvimento web, ela serve para simular quais as mudanças que eu posso fazer lá dentro do meu site antes de colocar lá no meu site. Por que que é importante a gente simular essas mudanças? Para não cometer nenhum erro lá na hora de configurar o site. Então, com essa ferramenta de desenvolvimento web, o DevTool, você consegue fazer isso. Então, vamos ver se esse código que acabamos de escrever resolve de fato o nosso problema de CLS. Para isso, primeiro você copia todo esse código que você acabou de escrever. Depois que você copiar esse código, acesse o código-fonte do seu site. O código-fonte do meu site, aqui no Blogger, é fácil de acessar. É só clicar na palavra tema, vir aqui nesse botãozinho aqui, clicar aqui. Mas antes de mexer em HTML, eu preciso fazer um backup, porque se tiver qualquer erro, é só subir depois o backup para dentro do meu site novamente. Bom, uma vez que eu já fiz o backup, é só clicar aqui no botão editar HTML. E quando você entrar aqui dentro, você vai ver o código-fonte do seu site. Aqui dentro do código-fonte do seu site, você vai clicar aqui dentro e você vai clicar no botão Ctrl F. Quando você clicar no botão Ctrl F, vai aparecer uma barrinha de pesquisa aqui. Aqui nessa barrinha de pesquisa, você vai digitar a palavra AIMG e vai pesquisar, clicando no botão Enter. Quando você fizer isso, você vai encontrar o código que você precisa modificar. Ele está bem por aqui, ó. Como eu quero modificar só esse pedacinho de código, então eu vou clicar aqui antes da letra A e vou clicar no botão Enter e dar vários espaços. E depois que eu fizer isso, eu vou até o final do código e aqui no final do código eu vou clicar nele e dar um espaço também. Veja que o início do código aqui começa antes da letra A e o final é depois dessa chave aqui, ó. Pronto, eu vou deixar ele dessa forma aqui. E aqui o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar e apagar esse código que está aqui dentro, todinho. Tudo que tiver dentro da chave, eu apago. Aí eu posso dar um espaço e separar essa chave dessa forma aqui, ó. Coloco a chave aqui no início e a chave aqui no final. Pronto. E aqui dentro dessas duas chaves, eu coloco o código que eu acabei de copiar. Quando eu coloco o código que eu acabei de copiar,
Ele vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Pronto, quando esse código tiver desse jeito aqui, agora é só eu clicar aqui no botão salvar. Agora que eu cliquei no botão salvar, o que que eu faço? Eu vou voltar lá no PageSpeed e verificar se ainda aparece aquele erro relacionado à falta de definição na altura e na largura daquela imagem que estava sendo dito lá, tá ok? Então vamos voltar aqui para o PageSpeed. Aqui dentro do PageSpeed era essa mensagem que estava aparecendo com aquele erro. Vamos ver agora se a gente colocando isso aqui para atualizar, para pesquisar novamente, se isso aqui desaparece. Então vamos voltar aqui para cima e clicar aqui no botão analisar. Quando o processo de análise aqui no PageSpeed terminar, basta a gente descer só mais um pouquinho até aquelas 8 imagens e vir aqui onde tem CLS e clicar em cima. Veja que agora só aparece uma mensagem de erro aqui, né? Aquela mensagem de erro relacionada à largura e à altura das imagens não tem mais. Então a gente já resolveu um problema. Vamos resolver agora o segundo problema, que é esse daqui, que diz para a gente evitar grandes mudanças no layout do nosso site. Então, basta a gente clicar aqui, que vai abrir quais são os problemas que a gente tem. Veja que o problema mais grave que aparece aqui no PageSpeed é esse primeiro aqui. Então, se eu resolver esse problema, eu consigo resolver praticamente quase todo o problema de CLS. Mas, afinal de contas, para resolver esse problema aqui, é da mesma forma que a gente resolveu o primeiro problema? Não, é um pouquinho diferente, mas segue quase o mesmo princípio. No básico, eu vou ter que determinar a altura e largura também dessa div aqui, ó, que ele está dizendo que eu preciso dizer qual é a altura e a largura dessa div. E então, qual é o primeiro passo que a gente vai fazer para resolver esse problema aqui? O primeiro passo é que a gente vai precisar pesquisar por esse código dentro do nosso site, utilizando a ferramenta DevTool. E para fazer isso é fácil, basta você vir aqui e copiar esse termo que está aqui dentro, ó. Nesse caso é o post body post content. Então esse termo que está aqui dentro, que eu estou selecionando, eu vou dar um Ctrl C nele e vou voltar aqui para dentro do site. E aqui dentro do DevTool, bem aqui nessa parte de baixo, desse lado de cá, eu vou pesquisar por aquele termo. Então eu vou clicar aqui com o mouse bem nessa ponta e vou clicar no botão Ctrl F. Quando eu clico no botão Ctrl F, abre essa barrinha de pesquisa bem aqui embaixo. E aí é só colocar esse termo aqui para pesquisar que ele vai encontrar para mim. Veja que acabei de encontrar o termo que eu estou procurando. É nessa div que eu estou selecionando que eu vou criar um código CSS para depois pegar esse código e colocar lá dentro do HTML do meu site, dentro do código fonte, tá? E para criar esse código é fácil. Primeiro você seleciona essa div e depois que você tiver selecionado ela, você vem aqui desse lado onde tem o CSS. E você vai vir bem aqui, ó, nessa parte superior e procurar pelo botãozinho de mais. Aonde tiver esse botãozinho de mais, você vai clicar em cima dele. Quando você fizer isso, vai ser gerado esse código aqui para você, ó. Dentro desse código, com post body, post content, você vai digitar aqui dentro os códigos CSS. O primeiro código que você vai colocar aqui é a largura dessa div. Então você escreve width e coloca o valor de 100%. Deixe em porcentagem mesmo, porque assim o seu site fica responsivo, tá? E depois que você fizer isso, é só você escrever a altura. Só que a altura você deixa automático mesmo. Então você escreve height e procura pela opção Alt. E veja só, depois que você fizer isso, o próximo código que você vai colocar aqui é a largura máxima. Então você escreve aqui max width. Quando você faz isso, você especifica que largura é essa. Só que você não coloca ela em porcentagem não. Eu, por exemplo, eu vou colocar ela em viewport. Então eu vou colocar 100 viewport. Eu vou deixar desse formato aqui. Se mais na frente eu quiser reduzir este valor, é só voltar aqui nesse termo e reduzir, tá ok? Mas por hora eu vou deixar assim. E qual é o próximo código que eu vou adicionar aqui? O próximo código é o código aspect ratio. Ele se escreve assim, aspect ratio. Quando você escrever ele dessa forma, você pode dizer qual é a proporção de tela que você quer. Esse aspect ratio tem como função dizer a proporção entre largura e altura. Então, por exemplo, eu poderia ter uma proporção de tela de 16:9, escrito dessa forma aqui. Esse primeiro número aqui, o 16, está relacionado à largura, enquanto que esse segundo número aqui, o 9, está relacionado à altura. Então eu teria uma proporção de largura por altura. Seria sempre respeitado essa proporção. Mas como você vê, se eu deixar esse número dessa forma, some algumas coisas aqui da tela, né? Então eu não posso deixar dessa forma. Então qual é o termo que eu coloco aqui nesse aspect ratio para não sumir? Eu vou colocar alt. Então eu vou escrever alto, dessa forma aqui.
porque assim eu vou deixar a proporção de largura e altura de forma automática. Pronto, acabamos de finalizar o código que vamos implementar lá dentro do nosso HTML. Para implementar esse código, você tem duas opções. A primeira, você pode procurar por esse código aqui, ó, post body, post content, lá dentro do seu código-fonte. Ou então, você vai simplesmente adicionar ele. Você vai copiar ele todinho aqui, ó, e vai adicionar ele lá dentro do seu código-fonte. Só que para isso você tem que saber o local certo para colocar. E para você saber o local certo para colocar esse código-fonte, a dica está bem aqui na sua frente. Basta você observar qual é o código-fonte que já existe lá dentro do seu site. O código que já existe lá dentro do meu site é este daqui, ó, item post body. Então, se eu selecionar esse código aqui todinho e fazer um Ctrl C nesse código aqui, nessa frase aqui, ó, item post body, e voltar aqui para dentro do código-fonte do meu site, e aqui dentro eu dou um clique aqui dentro com o mouse, e aqui eu vou clicar no botão Ctrl F. Quando eu clico no botão Ctrl F, vai aparecer essa barrinha de pesquisa. E aqui dentro eu vou digitar ou então vou colar o código que eu acabei de copiar. Então eu vou copiar esse código e vou colocar para pesquisar. Veja que ele encontra esse código bem aqui, ó, item post body. Então acima desse código aqui, ó, antes desse ponto eu vou dar um espaço. Então aqui eu vou dar um espaço para eu poder colocar aquele código que eu acabei de fazer. E para implementar esse código aqui é fácil, basta voltar para dentro do site e copiar ele todinho. Então esse código todinho eu vou selecionar ele e vou dar um Ctrl C nele. E depois que eu fizer isso, vou voltar para dentro do meu código fonte e vou dar um Ctrl V. Veja que eu acabei de colar todo o código que eu acabei de copiar. E depois disso é só clicar aqui no botão salvar e voltar aqui para dentro do PageSpeed e verificar se aquele problema sumiu, clicando aqui no botão analisar. E depois que finalizar esse processo de análise, você vai só descer só um pouquinho até essas imagens aqui e clicar aqui em CLS. Fazendo isso, você vai clicar no problema que vai abrir os problemas para você. Veja que o problema ainda não sumiu. Mas por que esse problema ainda não sumiu? A resposta é simples, porque dentro dessa div existem outros elementos que também precisam da nossa atenção, que precisam a gente mudar o tamanho e a largura dele. E que elementos são esses? Por exemplo, elementos de texto, como esse daqui, ó, e também elementos de links, como esse daqui de baixo. Então vamos criar um código CSS com altura e largura para esse elemento de link, que começa com a letra A. Então aqui nesse elemento de link que começa com a letra A, eu vou copiar o link que está com problema, que é esse daqui. Eu vou copiar esse link e vou pesquisar dentro do DevTool. Então, chegando aqui dentro, eu vou clicar aqui nesse botãozinho aqui do lado, vou clicar no botão Ctrl F e aqui dentro, o que tiver aqui nessa barrinha de pesquisa, eu vou apagar e vou colocar aquele link lá e vou pesquisar. Veja que quando eu coloco para pesquisar, clicando no botão Enter, tá, do seu computador, eu encontro o link que eu estou precisando ajeitar, definir a largura e a altura dele. Então, para mim definir essa largura e altura desse link aqui, o que é que eu faço? Eu vou selecionar ele primeiro. Quando eu selecionar esse link, eu vou vir aqui novamente neste botãozinho de mais aqui, ó, e vou adicionar essa tag A aqui, ó. E aqui nesse código, primeiro eu vou colocar a largura, width. Eu vou colocar, por exemplo, 90px. Por que eu vou colocar 90px? A razão é muito simples. Porque se eu colocar abaixo de 48px, dá alguns errinhos também, tá? Porque eu estou falando de uma tag link. O mínimo recomendado é que essa sua tag link ela tenha pelo menos ali 48px. A altura eu vou deixar 48px, por exemplo. Height, eu vou deixar no valor de 48px. Então você já sabe, se tiver algum problema relacionado à altura ou largura de alguma tag link sua, é porque está abaixo de 48px. Bom, depois que você faz isso, qual é o outro código que você precisa colocar aqui? O outro código que eu vou colocar aqui é o parent. E para que ele serve? Ele serve para dizer ali a distância entre o conteúdo de um elemento e suas bordas. Por exemplo, eu posso definir que a distância mínima entre o conteúdo de cada elemento e suas bordas, aqui no meu site, é esse valor aqui, ó, 0, 10px e 0. Esses valores aqui você vai vendo aí no seu site, se dá certo para você. Isso depende do tipo de template que você tem aí, tá? Depois que você adicionar o parent, lembra também de adicionar a margem que separa os elementos. Então, vou colocar a margem aqui no meu,
uma margem 0, por exemplo. Então, eu vou deixar nessa configuração aqui. E além disso, você pode definir aqui também um font weight. Font weight é esse código aqui, ó. Esse código aqui ele tem várias numerações. Por exemplo, se você definir um font weight com valor 400, você vai estar dizendo ali que você vai querer essas letras de cor normal. Se você definir, por exemplo, um font weight 900, você vai deixar ele mais em negrito, mais evidenciado. Eu quero que essas tag links elas sejam mais evidenciadas. Eu vou deixar um valor 700. Eu acredito que é um bom valor para esse tipo de situação. Se não for, depois eu venho aqui e troco. Então eu vou colocar 700. Pronto, o font weight já está definido. Mas também a gente precisa definir uma cor para essas tag links. E aí a gente adiciona a tag color. E vou colocar, por exemplo, blue ou aqua, qualquer uma dessas cores aqui. Pronto, quando eu faço essa primeira seleção, veja que vai aparecer essa figurinha aqui do lado com um retângulo. Eu vou clicar em cima e vai abrir essas imagens aqui, ó, que contém algumas cores. E aí eu vou selecionar a cor que eu quero aqui. Por exemplo, eu quero uma fonte para essa tag link azul, bem escuro assim, por exemplo. Então eu vou deixar dessa forma aqui. Então eu vou selecionar toda essa tag link, clicando no botão Ctrl C. Vou voltar aqui para dentro do HTML do meu site. Aqui dentro eu posso colocar essa tag link, por exemplo, aqui embaixo. Ou então eu posso pesquisar pela tag A e colocar esses valores dentro dela. Mas não vai fazer muita diferença não. Depois que eu fizer essa inserção desse código aqui, agora é só clicar aqui no botão salvar. Vamos clicar no botão salvar e voltar lá no PageSpeed e verificar se realmente já resolveu o nosso problema. Então vou voltar aqui no PageSpeed. Aqui dentro do PageSpeed vou colocar novamente para analisar. Quando terminar esse processo de análise, você vai descer um pouquinho até CLS, que é Cumulate, Layout, Shift, tá? CLS significa isso aqui. Se você observar o CLS, ele ficou verdinho. Quer dizer que meu site está aprovado em CLS. Veja que o valor é quase zero, né? Então praticamente eu já resolvi todo o meu problema. Mas para ter certeza se esse problema foi resolvido, se aqueles probleminhas já sumiram ou se ficou mais algum lá para me ajeitar, então eu vou descer só um pouquinho até encontrar essas imagens e vou clicar aqui em CLS. Quando clicar em CLS, eu vou clicar aqui para ver quais são os problemas que ainda tenho. Veja que aqueles problemas iniciais sumiram, né? Então veja que a maioria dos meus problemas com CLS sumiram. Aqui está tudo quase zerado, ó. Então eu só tenho que resolver alguns probleminhas para colocar o meu CLS praticamente zero. O ideal é que esse CLS aqui ele seja zero. E isso é o ideal, tornar o seu CLS completamente igual a zero. Agora eu vou te dar uma última dica. Se você estiver aí fazendo as configurações no teu site, colocando altura e largura, mas não está dando muito certo a otimização, tu não está conseguindo eliminar o CLS, o motivo pode ser esse. Alguns elementos exigem que você também defina o display, além da largura e da altura. E esse display não pode ser um display do tipo inline. Então, geralmente no meu site eu defino o display flex. Por quê? Porque ele funciona muito bem com largura e altura de alguns elementos. Por exemplo, elementos de texto, começado com a tag P, ou então elementos de títulos, começado com H2, H1, H3, enfim. Eu vou te dar um exemplo aqui na prática, como é que se faz isso. Vou, por exemplo, escolher esse elemento aqui que ele exige, por exemplo, que a gente defina um display para ele. Se você só definir só altura e só largura, sempre vai aparecer esse errozinho aqui, ó, essa mensagem para você. Vamos ver se realmente remove fazendo isso. Para agilizar, eu já criei o código lá no DevTool, mas você sabe, basta você copiar essa tag aqui, você vir aqui no DevTool do seu site e aqui você coloca para pesquisar essa tag. Quando você pesquisar por essa tag, você vai encontrar uma tag assim. Provavelmente você não vai encontrar essa tag aqui no seu site, ó, se você não tiver configurado ela. Como eu já criei esse código CSS, eu vou só explicar o que é que eu fiz aqui. Então aqui em cima eu coloquei, por exemplo, uma largura de 100%, uma altura automática. O display eu escolhi o display flex. Esses outros elementos aqui dentro, eles vão aparecer quando você clicar aqui nesse botãozinho do lado. Você vai clicar aqui no botãozinho do lado e você vai selecionar aqueles que você acha que fica melhor no seu site. Se você, por exemplo, quer esse daqui do meio, esse daqui.
Então você vai escolhendo aquilo que melhor se adapta no seu site. Eu, por exemplo, eu prefiro essa definição aqui para o meu site. Ó. Eu escolhi esse primeiro, esse segundo aqui, deixo centralizado aqui também. Aqui eu também deixo centralizado, né? E aqui também centralizado. Pronto, eu deixo nessas configurações. Se eu ver se depois eu preciso modificar alguma coisa, eu venho aqui no Display Flex e modifico isso aqui, tá? Para que isso vai servir? Isso vai servir para que esse botãozinho aqui de pesquisa, ele tenha um tamanho definido, tá? E a gente precisa definir não só o tamanho dele, mas o tipo de display dele, tá? Se você definir um display inline, não vai funcionar quando você colocar a altura e largura, por exemplo. Então eu vou selecionar todo esse código aqui, clicar no botão Ctrl C, vou voltar aqui para dentro do meu site e aqui abaixo desses códigos que eu acabei de implementar, eu vou colocar ele aqui embaixo. Pronto, quando eu colocar esse código aqui embaixo, eu vou clicar no botão salvar e vou voltar aqui para dentro do PageSpeed. Voltando aqui para dentro do PageSpeed, vou voltar aqui para cima e colocar para analisar novamente. Com isso vamos ver se aquela mensagem com aquele problema sumiu. Se tiver sumido, então essas mudanças de fato conseguem resolver aqueles problemas, tá? Pronto, quando finalizar essa análise, você só vai descer um pouquinho até essas imagens aqui. Vai clicar em CLS, vai vir aqui nessas figuras novamente, vamos procurar por aquela figurinha de pesquisa se tem ainda. Olha, aquela mensagem que falava que estava com problema, aqueles botãozinho de pesquisa, não existe mais, ó, sumiu. Então, alguns desses problemas você só vai conseguir resolver se você definir também um display, além da largura e da altura. Eu espero que essa videoaula tenha te ajudado a te dar um norte de como você resolve problemas de CLS. E espero também que você tenha assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, no finalzinho, deixa aqui nos comentários. Eu assisti até o final do vídeo. E se você gostou desse vídeo e se quer mais vídeo como esse, também deixa aqui nos comentários, tá? Porque quanto mais interações tiver nesse vídeo, mais vídeos como esse eu vou trazer para vocês.